estou eu novamente para compartilhar com um vídeo de maquiagem para vocês, um tutorial de make. Essa semana ainda entra outro tutorial de penteado, tá bom? Aqui no canal. E eu convidei a Bruna hoje porque a Bruna ela tem bastante dificuldade em manter os olhos bem abertos na hora de ser maquiada. E mesmo assim eu trouxe uma proposta olhão pra vocês, como vocês podem ver. Ela tem um olho pequeno e eu trouxe um esfumado na diagonal, que já aumenta um pouco mais esse olho, abre um pouco mais. E ainda assim dá pra dar aquela carregada, aquela dramatizada no olhar mesmo, pra quem não consegue abrir muito os olhos. E coloquei também um lápis mais claro na base de baixo da linha do olho dela, pra poder abrir mais o olho dela por ser um pouquinho menor, tá? Então agora oficialmente a gente tá começando, eu vou começar a pentear a sobrancelha dela pra poder corrigir as falhas que todo mundo tem, né, gente? Alguma falha, então eu vou só dar correção nas falhas. Vou usar essa pastinha, como vocês estão vendo, pra fazer a correção da sobrancelha dela. Sobre informações maiores do produto, eu vou deixar o link aqui do blog, que vai estar lá no blog o nome de todos os produtos que eu usei aqui hoje, tá? Então qualquer dúvida é só correr lá. E aí com o pincel chanfrado eu faço toda a correção aonde eu acho que tem pontos específicos para serem corrigidos. Depois eu venho com um corretivo, ou pode ser algum outro produto mesmo, mesmo uma base, e vou corrigindo a parte de baixo, inferior e superior da sobrancelha dela. Eu tô usando esse gelzinho da MAC. Ele é um gelzinho na cor do tom loiro, tá? Pra poder dar uma neutralizada ali no tom da sobrancelha dela. E vou usar esse marronzinho super claro pra começar a selar esse corretivo que eu apliquei na pálpebra. E também começar a criar o nosso fundo, o nosso degradê de cores. E então eu começo a fazer todos os movimentos na diagonal, tá? Esse pincel que eu tô usando, ele é mais fofinho, ele é um pincel gordinho, não é o maior, ele é um pincel médio, de espessura média, e eu vou esfumando esse movimento todo em diagonal. Então eu começo um movimento mais fino e alongo e abro ele quando ele chega próximo à sobrancelha, tá? E aí eu vou criando aos poucos a intensidade, o degradê e a quantidade que eu achar que vai ficar bacana antes de eu começar a escurecer com outro tom de marrom. Como ela tem o olho bem pequenininho, então eu diminui o tom do pincel, peguei esse da Sigma, que ele é mais chato, e peguei um outro tom de sombra também, um pouco mais escura, pra poder fazer essa transição de cores. Com essa paletinha da Divine Diamonds, eu vou pegar o mesmo pincel com esse laranja e vou esfumar por cima desse marrom pra dar esse fundo mais vivo, um tom mais vibrante ali na nossa depois transição de cores, não ficar aquele tom de marrom já direto pro preto. Eu gosto muito de misturar com laranja. E aos poucos eu vou esfumando sempre os movimentos em diagonal, tomando cuidado pra fazer o efeito de transição, pra não ficar marcado, manchado. Então sempre limpa o excesso do pincel na toalhinha e vai esfumando bem aí o olho dela, tá? Depois vou pegar um pincel bem menor e essa sombra marrom mais escura já e vou escurecer. E aí automaticamente eu vou reduzir o campo que eu tô aplicando essa sombra. Então eu não vou ficar subindo essa sombra até lá em cima, tá? Depois com essa sombra clara, na verdade é uma sombra assim bem do tom de pele, eu vou aplicar ela na parte clara, ou seja, ali naquele ponto de dentro do olho. E aí eu pego essa paletinha da Bitarra e mais ainda no cantinho interno do olho dela, eu dou uma aplicada pra poder abrir mais o olho dela ali naquele ponto, naquele canto, tá? Depois eu vou pegar a sombra da Urban Decay Blackout com um pincel menor ainda e vou começar a esfumar e dar a quantidade de preto que você gosta. Os movimentos também diagonais, também reduzo o campo, não vou subir esse preto até lá em cima, até mesmo para eu não manchar. E aos poucos você vai dando batidinhas na transição entre o preto e o marrom para começar a esfumar as cores e criar uma transição. Esse é um glitterzinho, ele é bem grossinho, então eu vou aplicar ele só na parte clara, porque eu gosto de ter um glitter ali, mas você poderia deixar só assim neutra, que já ficaria linda. Então eu vou aplicar bem em cima dessa parte clara e eu fixei com o Fix Plus da MAC, tá, gente? Aí eu vou pegar esse reflexo também da MAC e vou colocar um pouquinho ali também pra poder deixar um pouquinho mais, um toquezinho de prata, de branco, que esse reflexo, esse pigmento tem, tá? Na verdade é um reflexo. Com esse delineador em gel, esse é o da Inglot, eu vou aplicar ele em diagonal, tá? Pra acentuar mais o movimento da diagonal que eu tô criando no olho dela. Toma cuidado, não chega com o delineador em gel até o final do olho, ele tem que tentar ir se perdendo ao meio da sombra, tá? Aí depois eu volto com um pouquinho onde eu finalizei, reaplico mais um pouco de preto pra fazer a transição e não deixar aquele delineador ficar marcado, ok? Depois que eu fiz isso, eu venho iluminando abaixo da sobrancelha dela, porque iluminar é tudo, gente, é vida, tem que iluminar a sobrancelha. Aí eu apliquei a colinha da Atelier Paris e tô aplicando uns cílios bem volumosos, até mesmo pra levantar e abrir um pouco o olhar dela. E vou fazendo a pele, tô aplicando um primer pra minimizar os poros dela.
Em seguida, eu peguei demaquilante e ainda com os olhos fechados, eu tô tirando todo o excesso abaixo do olho dela. Então, como ela não tem muita facilidade em manter os olhos abertos, eu faço isso com os olhos fechados, puxando ali na raiz dos cílios o olho dela, tá? Aí eu vou aplicar a base você escolhe de sua preferência. Eu tô usando essa da MAC, a Studio Fix Fluid, que é a que eu sempre uso. A cor dela é a NC20 que eu tô usando. E vou aplicando depois com batidinhas o corretivo, o contorno, toda essa parte de contorno e iluminação, que não é o foco desse vídeo, mas eu tô mostrando um pouco pra vocês, tá? Vou esfumando bem até ficar do jeito que eu gosto, tá? Aplico depois, bem dentro do olho dela, um jumbo branco pra abrir o olhar dela. E aí, gente, vocês já conseguem ver a dificuldade que ela tem em abrir os olhos, tá? Pra pele, antes que eu me esqueça, eu selei com um pó translúcido, tá bom? Então aí você use um pó de sua preferência também. Olha como ela quase nem consegue abrir o olho depois que eu tiro, tá? E aí eu vou tentar agora, eu apliquei um pouquinho de delineador em gel ali abaixo dos olhos dela e vou esfumando bem essa parte ali abaixo. Não vou levar até o final, vou ficar até mais ou menos o meio do olho dela, que eu acho que abre mais o olho, tá? E aí eu vou esfumando bem, conforme... Ó, ela quase nem consegue abrir muitos olhos, ó, ela tá tentando abrir o máximo e não vai. Tem muitas clientes, isso é bem comum, gente, essa dificuldade. Eu vou limpando, tirando o excesso e vou descendo com o degradê de tons de marrom, tá? Então, os marrons que a gente usou pra esfumar lá no começo, a gente vai voltando com ele aqui agora e vamos esfumando. E aí, mesmo que ela não consiga abrir muito o olho, eu vou esfumando da mesma forma e vou deixando ela piscar naturalmente, porque senão acaba a gente atrasando as demais clientes que a gente tenha no nosso dia, tá? O contorno ainda tá bem acentuado do rosto dela, mas conforme a gente vai fazendo, ele vai ficando cada vez mais suave. Vou voltar com os brilhinhos ali abaixo pra poder abrir um pouquinho mais o olho dela. E aí eu sempre volto com o pincel dando essa varridinha, porque às vezes cai um glitterzinho ou outro, então pra eliminar eles ali. E volto com o rímel na raiz dos cílios dela, ela tá com o olho totalmente fechado, e aí nesse caso eu vou passar assim mesmo, pego bem na raiz dos cílios dela e passo o rímel dessa forma dela, com os olhos totalmente fechados, porque eu acho que facilita pra quem tem essa dificuldade em abrir os olhos. Por mais que a pessoa tente abrir, ela acha que tá super aberto, o olho na verdade tá bem fechado. Aí eu vou dar acabamento com esse delineador líquido da Vult, que ele diz ser a prova d'água, mas não achei ele tão a prova d'água assim, só que eu achei ele bem sequinho e pretinho. Então eu vou dar o acabamento em diagonal com ele. E o rímel, gente, na parte inferior dos cílios eu apliquei normalmente, tá? Pedi pra ela abrir o olho, sentei ela, eu esqueci de passar essa parte pra vocês. E aí eu apliquei o rímel normalmente. Tô iluminando com o mesmo pigmento que eu usei pra iluminar abaixo da sobrancelha. Então eu ilumino todinha essa parte da massa do rosto, ilumino bem porque eu gosto. E aí esse é o resultado final, a maquiagem fica assim, fica muito linda, um olho super dramático pra quem tem essa dificuldade de manter os olhos abertos. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, deixem sugestões aqui pra mim, se inscrevam aqui no canal, compartilhem esse vídeo com as amigas e amigos de vocês. E é isso, fiquem com Deus, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Chega de enrolar, de falar, de conversar, super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!